Então vamos começar, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Maluri, diretor da Belgalux, e a Câmara está aí com um projeto de fazer um webinar nesse tempo de pandemia a cada semana, com assuntos relevantes sobre essa parte empresarial. Já fizemos a semana passada com a parte trabalhista e hoje é relacionado à parte tributária, societária de contratos, que nós trouxemos o nosso palestrante da noite. Queria apresentar vocês, para quem não conhece, o Dr. Luiz Carlos Simonovich. O Dr. Luiz Carlos é o nosso vice-presidente da Câmara, cônsul do Suriname, especialista em direito tributário. Acho que é um currículo tão extenso, Luiz, que você me permita não saber todo de cor, mas só para te apresentar mesmo. E eu queria agradecer também ao nosso presidente, Rudinei, não sei se ele já está conosco, às embaixadas da Bélgica e de Luxemburgo em Brasília, aos consulados da Bélgica e de Luxemburgo, em São Paulo, em todo o Brasil, que nos acompanham sempre. Então, acho que a gente pode começar. Eu vou passar a palavra para o nosso palestrante, estrela da noite, Dr. Luiz Carlos Simonovich. Muito obrigado, Felipe. Obrigado a todos os membros, amigos, tanto da Belgalux como outros aí interessados no tema da nossa palestra de hoje. Acho que o grande desafio nosso é tentar trazer uma palavra de esperança, de otimismo, de possibilidade nesse cenário tão caótico diante dessa pandemia. Nós não somos privilegiados, então isso é um cenário mundial, mas a ideia hoje é a gente tentar transmitir para vocês quais são as possibilidades que existem e o que a gente pode fazer de concreto diante do que se apresenta. Nós preparamos um materialzinho, eu vou dividir daqui a pouco a tela com vocês, para falar sobre esses assuntos. Basicamente, a visão nossa é a visão de empresa. Então, é claro para nós o seguinte: nesse momento, não é nesse momento quando sairmos da quarentena, não, é já. Já estamos com as contas vencendo, já temos folha de salários para pagar, já temos obrigações vencendo, com tributos, com bancos, fornecedores, a mais diversa gama de obrigações. E aí, como é que eu faço? Eu fico esperando em casa, eu espero voltar, eu tomo algum tipo de atitude? Essa é a ideia do seminário de hoje, é levantar todos esses cenários de possibilidades, parafraseando aqui o ministro Mandetta, quer dizer, a única coisa que nós temos certeza são de dúvidas, né? Mas são caminhos que a gente vai apontar dentro da legalidade, dentro do que é possível, e o dimensionamento de estratégia, riscos, celeridade, isso vai depender de cada um dos empresários. Então, eu vou aqui dividir a tela da nossa apresentação com vocês, para a gente poder... Estão todos visualizando? Agora sim, Luiz. Agora sim, maravilha. Perfeito. Então, só para ilustrar, quer dizer, o que nós estamos falando? Como o Dr. Felipe mencionou há pouco, possibilidades tributárias, previdenciárias, renegociação de contratos, linhas de crédito, então tudo que é possível para nós fazermos nesse momento de enfrentamento. Acho que essa é a melhor palavra, né? Então, vamos colocar só uma coisa clara para vocês. Do ponto de vista tributário, quais são as novidades? No âmbito estadual e municipal, não fizeram nada, não deram nenhum benefício para ninguém, não prorrogaram tributo nenhum, não dilataram prazo, não deram moratória, não fizeram nada, ok? Hoje tem uma notícia de 2 ações distribuídas para tentar procrastinar ou ganhar um prazozinho em âmbito estadual municipal. Uma
parcialmente deferida por 2 meses, outra não. O que eu posso dar de testemunho? Esse é um assunto que está sendo muito recorrente. Muita gente fala, eu vou entrar com uma ação objetivando ganhar aí 60 dias, 90 dias, uma moratória. Na minha interpretação, se isso for um refresco para a empresa, ok. Não acho que será, porque até onde eu conheço, me conheço por gente, jogar poeira para debaixo do tapete não é limpar. É acumular o problema. Lembrando que daqui a 90 dias, 120 dias, você vai ter tudo isso desse período inteiro para pagar à vista. Lembre-se o seguinte, o governo não inventa dinheiro. Então, o dinheiro do governo vem da arrecadação de impostos. Então, provavelmente, daqui a 90, 120 dias, eles vêm que nem gaviões em cima de todos os contribuintes. A gente está escutando, hoje já está tendo um eco faz algum tempo, do Sindicato dos Auditores Fiscais vindo com 10 sugestões de mudanças aí para enfrentar o Covid. As sugestões deles, os empresários vão adorar e as pessoas físicas também. É praticamente aumentar todos os impostos, impor tributos sobre herança, sobre pagamento de dividendo, aumentar imposto de renda, aumentar contribuição, e isso é realmente insano, né? Quer dizer, é impensável. Acho que só eles que estão pensando porque eles querem receber os salários deles, né? Então, não tem ambiente, isso eu posso tranquilizar vocês, não tem ambiente no Senado, no Congresso, para aprovar esse tipo de mudança. Mais que isso, nós participamos do comitê tributário lá da FEComércio, do Comitê de Relações Internacionais, e também na Fiesp. Estivemos com senadores, com deputados, todos que estão formulando reforma tributária. Minha opinião particular, não é algo que vai se conseguir implementar esse ano. Esse é um ano de socorro. Então, eles estão queimando caixa, esperam que daqui a 2, 3 meses a gente comece a ter uma retomada, e nesta retomada é bom as empresas, essa é a nossa sugestão, estar preparada para poder enfrentar isso. Então, retomando, âmbito estadual não tivemos novidade, em âmbito federal, o que foram as novidades? Então, não sei se os nossos ouvintes aqui se enquadram ou não, mas uma delas foi a prorrogação para o pagamento das empresas que estão no Simples. Então, basicamente, as parcelas com vencimento, né? Quer dizer, era março, abril e maio, que era vencimento abril, maio e junho, ficaram com vencimento prorrogado para outubro, novembro e dezembro. Então, este foi um socorrozinho para as empresas no Simples. Mas, doutor Luiz, só para fazer um adendo, né? Você vê que foi prorrogado para outubro, novembro e dezembro, que geralmente é a época do ano que as empresas já estão preocupadas com 13º, com final de ano, né? E então você vê que pode ter dado um fôlego agora, mas se a empresa não se preparar, não buscar outras alternativas também, a conta vai chegar em duplicidade numa época complicada, né? De vendas. Exato. Sim. Então, esse foi um alívio. Outro alívio que foi dado para as empresas que trabalham com produtos relacionados ao combate à Covid-19, tipo máscaras, equipamentos, aparatos hospitalares, médicos, cirúrgicos, álcool gel. Então, toda esta linha, o governo deu uma redução de isenção, né? Reduziu mesmo a alíquota de IPI para 0 e facilitou toda a parte de importação. É só fazer uma chamada aqui, a Gabriela, que é a nossa especialista em aduaneiro, né, fará um pouquinho mais para frente um seminário só sobre a parte aduaneira, as medidas que impactam aí para vocês. Então, não vou comentar muito, deixar para que depois ela se aprofunde, mas eles deram esses benefícios para esses segmentos, porque isso é estratégico. Outra edição de norma, né? Então, a PGFN, a Procuradoria da Fazenda Municipal, Federal, desculpe, baixou uma portaria
em que ela suspendeu por 90 dias todos os prazos processuais. Resumindo, pessoal, é o seguinte: todos os processos administrativos estão suspensos, não vão ter julgamento, você não está com prazo correndo para discutir. Se você foi chamado porque, olha, eu estou te autuando, então está suspenso isso tudo, em âmbito de auditoria, delegacia de receita e conselho de recursos fiscais, o CARF. Também está suspenso em âmbito estadual, no estado de São Paulo, e em vários outros estados, que aqui é TIT, em outros lugares é TAT, mas que é o Tribunal de Impostos e Taxas. Uma pergunta que muita gente tem feito: poxa, Luiz, mas eu tenho um parcelamento em andamento, eu tenho um PERT, eu tenho um refis, e aí paro de pagar, não paro de pagar. O que o governo fez? Ele não te cobrará, ele não vai te cobrar. Por outro lado, ele não mudou a regra. Então, se você deixar de pagar aquelas parcelas consecutivas ou alternadas, pode acontecer de você ser desenquadrado. Então, a nossa sugestão é o seguinte: emergencialmente, então deixe de pagar uma para não ser aquela consecutiva, mas se você entender que não vai resolver, eu estou numa emergência, eu preciso ganhar um pouco mais de tempo, talvez valha a pena entrar com um mandado de segurança preventivo, dizendo: estou nessa emergência, quero esse período, mas lembrando, como o doutor Maluli falou, vai chegar daqui a 60, 90 dias e você vai ter esses valores todos acumulados ou procrastinados por um período. Mas é uma medida para enfrentar concreta. A grande dúvida também do empresário é essa, com relação ao parcelamento, né? Se ele para de pagar agora, se ele perde todos os benefícios decorrentes daquele parcelamento que ele aceitou lá atrás, né? Então, infelizmente, Felipe, a Receita não suspendeu os parcelamentos. Então, a única alternativa, se é necessário, né? A minha sugestão, e muitas vezes é necessário, é suspenda com uma proteção legal, que seria um mandado de segurança. Isso é possível. Isso é importante. Outra coisa que é importante, também nessa mesma linha, nesse próximo slide, é que a Fazenda, além da suspensão de tudo isso aqui, ela suspendeu todas as cobranças, ela não vai instaurar novos procedimentos de cobrança, não vai te inscrever na dívida ativa, não vai mandar para protesto, não vai mandar para o CADIM, para o Serasa, nada disso. Então, ela não está te excluindo, mas aquilo que a gente falou do parcelamento, você tem que tomar aquela medida que a gente falou há pouco, se você quer se proteger. Restrição ao atendimento presencial. Isso é importante, que muita gente precisa, por várias razões, a gente enumerou, eu não vou ler todas, mas esse material estará disponível tanto nesse chat que nós estamos fazendo, como quem quiser, a Belga Lux vai disponibilizar esse material a todos vocês. Então, a Receita não está atendendo presencialmente, a não ser em casos de urgência. E em caso de urgência, eles pedem para você entrar eletronicamente pelo ECAC, marcar para ser presencial, uma data específica, e aí eles vão te atender pela sua urgência, tá? Uma notícia positiva: o governo, em relação a imposto de renda pessoa física, que o prazo vencia agora no final de abril, ele prorrogou por 60 dias a entrega das declarações. E, com isso, nós fomos para o dia 30 de junho. Então, todo mundo que tinha obrigação de apresentar teve essa obrigação prorrogada, pode apresentar até o dia 30 de junho sem problema nenhum. Isso é importante, até o pagamento também acaba sendo prorrogado, né? Porque você geralmente paga junto com a declaração. Perfeitamente. E só fazendo um parênteses, doutor Luiz, que nós, na Belga Lux, vamos também fazer um webinar sobre isso, né? Mais específico sobre o imposto de renda, com especialistas, até para aqueles estrangeiros, empresas que declaram aí envio de dinheiro ao exterior e vice-versa, tanto pessoa jurídica, pessoa física,
Então, fiquem atentos na nossa programação, que esse assunto será abordado também lá na frente. Inclusive, Felipe, até para salientar Sim. para todos que nos escutam, também, junto com esses aspectos, também houve a prorrogação das obrigações ao Banco Central do Brasil. Então, capitais brasileiros no exterior e capitais estrangeiros no Brasil, também nós vamos fazer, na próxima semana vai ter um webinar da Belga Lux, no dia 14, só sobre esses aspectos. Então, com todas as obrigações para pessoas físicas, jurídicas, vai ser uma coisa bastante didática também. Então, com isso, a gente mencionou mais uma mudança de prazo. Todos os prazos processuais, esse é o slide, esse é o número 5, né? Foram suspensos. Então, não está correndo nada administrativamente e, do ponto de vista tributário, também não estão correndo prazos em qualquer instância. Então, o Supremo ainda está fazendo alguns julgamentos virtuais, mas vocês veem que aquela questão que ia ter uma eventual modulação, ia voltar à pauta do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, foi tirado de pauta do dia 1º de abril e não tem data para entrar em pauta. Então, nós vamos voltar a falar dessa questão um pouquinho mais para frente, que é esse enfrentamento que a gente vai sugerir na parte tributária. Então, estão suspensos todos os prazos por 90 dias também. Esse número é um número, pelo jeito, cabalístico, né? Sim. A fundamentação está aqui, que é essa portaria 555, conjunto com a Receita Federal. Então, suspendeu, estendeu o prazo de validade de todas as certidões. E uma notícia positiva é o seguinte: o PIS/COFINS, PASEP e um pedacinho só da contribuição previdenciária patronal, dos meses competência março e abril, foram prorrogados para julho e setembro. Ou seja, tudo que você faturou no mês passado, que você deveria recolher, por exemplo, de PIS e COFINS agora, dia 25, e o próximo mês, ao invés de você pagar agora, você pagará em julho e em setembro de 2000. Não precisa fazer nada para isso. Isso já é objeto de uma portaria 139 do Ministério da Economia. Então, já está regulado e confirmado pelo secretário da Receita Federal, que é a portaria 1932, que veio logo depois dessa 139. O que não está prorrogado e não teve tratamento e vai ter que pagar, pessoal: IPI, imposto de renda, contribuição social sobre lucro, adicional de imposto de renda, e isso vence para boa parte das indústrias e para nós que estamos lucro presumido, lucro real. Esse é o trimestre do pagamento, então para a maior parte das empresas isso vai pesar. Nós vamos dar uma alternativa para isso. Como a gente falou, o ICMS não está prorrogado também. Boa parte das contribuições previdenciárias também não tem prorrogação, não tem medida nenhuma de incentivo. Então, nós vamos sugerir estratégia para fazer frente a isso. FGTS. É lembrar aqui, importante, baixaram essa medida provisória, 927, com suspensão dos recolhimentos de março, abril e maio desse ano, com vencimento que seria abril, maio e junho, para vocês poderem recolher de forma parcelada, são 6 parcelas mensais, a partir de julho de 2020. E que vai ser cumulativo, como o Dr. Felipe falou, com o que vier ocorrendo posteriormente. Mas é importante lembrar, isso é uma medida provisória, depende de passar pelo Congresso, acreditamos que passe, e sujeita à sanção presidencial. Então, mas, por enquanto, a minha recomendação é MP, tem valor, então vocês já podem prorrogar isso daqui, tem um forte apoio legal. Tá? O que ainda depende de regulamentação. Então, hoje teve uma chiadeira enorme aqui dos sindicatos, patronais ou não, redução de 50% das contribuições ao Sistema S. Então, Senac, SEST, Senat, e vai embora. Não é pouca coisa, porque esses terceiros, sem influi, está falando de quase 5,8% da folha.
Então, isso não está valendo ainda, está pendente e pode não ter regulamentação. Outra coisa está pendente, o crédito do Progere, do Fundo de Assistência ao Trabalhador, para micro e pequenas empresas, ainda não está regulamentado. Simplificação de exigências para contratação e dispensa de CND para renegociação, ainda não está regulamentado. E, como eu falei, todas as medidas de suspensão de ferimento em âmbito estadual e municipal, um ou outro estado, que depois, se vocês quiserem nos consultar, nós temos a lista de todos os estados, Pernambuco, Bahia, Paraná, Acho que Santa Catarina são 7 também, estados, né? Ceará também fez alguma coisinha, Ceará. Que deram algum benefício pontual, mas nada extravagante, tá? Mas os empresários hoje eles estão buscando, mesmo esses que não há uma regulamentação ainda, muitos estão desesperados com a falta de caixa para efetuar o pagamento, estão buscando. Existe saída, né, Luiz? Isso acho que é importante. Existe dizer. saída, nós vamos passar para elas agora, Felipe. Perfeito. Seria o seguinte: o que são as nossas sugestões? Vamos começar do fim para o começo, que eu gosto. Então, se vocês verem esse slide lá no final, é o seguinte: planejamento é imperativo e tem que ser feito imediatamente. Gente, vamos pegar a questão semântica. O que é planejar? É prever, é fazer antes, é tomar medidas antes que aconteça. Então, assim, numa crise como essa, quais são as suas alternativas? Chorar, ficar se lamentando, não vai resolver nada. Enfrentar, é duro. Isso aqui é uma batalha que nós vamos ter que enfrentar. Custa tempo, custa esforços, custa dinheiro, custa sacrifício, mas é a única maneira da gente poder enfrentar uma situação como essa. Então, no que nos compete aqui, o que a gente sugere para vocês, e depois eu vou mostrar nos próximos slides, objetivamente como fazer. Para a gente atuar na questão de toda a parte previdenciária, toda a parte tributária, estou dizendo tributos estaduais, federais, municipais, previdenciários, a Gabriela vai falar também da parte aduaneira, tem estratégias das mais agressivas às mais conservadoras para abordar isso daqui. E nem eu, nem qualquer outro profissional é louco de se arriscar e dizer eu acho que você deveria fazer isso ou aquilo. Nós temos uma função meio como médicos. Nós temos uma régua de tratamentos, dos mais agressivos aos mais conservadores. E quem dimensiona isso são os empresários, são os pacientes. E tudo tem prós e contras. Então, ser conservador ou ultraconservador significa que, infelizmente, você vai aproveitar pouca coisa e o resto você vai ter que pagar. Ou vai ficar inadimplente e enfrentar isso. Ser um pouco mais moderado. Então, ter um colchão um pouco maior de recursos que eu posso fazer uso e vou enfrentar dentro dessa estratégia moderada. Nós temos clientes, hoje a gente tem, quer dizer, estamos falando aqui de mais de 150 projetos implementados, e boa parte dos clientes tem auditoria, tem muitos de capital aberto que estão tomando posturas mais contundentes, mais estratégicas, mais cirúrgicas, para enfrentar em toda essa área tributária com inteligência. Então, eu vou tomar créditos controversos, créditos incontroversos. Poxa, Luiz, mas se eu tomar um crédito incontroverso, o que pode acontecer? Você pode ser autuado. E nós estamos sendo transparentes com isso. Poxa, mas isso é bom? Vamos lá. Ser autuado significa que você vai ter o direito de se defender administrativamente. Hoje, uma defesa administrativa até o final pode ser coisa de 2, 3, 5, 8 anos. Enquanto isso, a sua dívida está suspensa, é o artigo 151, inciso 3º do Código Tributário. Então, você tira as certidões positivas com efeito de negativas e você está discutindo um débito sujeito à correção pela Selic linear de 3,5%.
com viés de baixa. Eu acabei de fazer um call com o pessoal da XP. O Itaú está apostando numa Selic entre o final do ano e início do ano que vem a 1,5%. Não tem financiamento em lugar nenhum do mundo mais barato do que esse. E veja que eu estou sendo realista e pragmático. Falar, poxa, então, Luiz, qual é o melhor cenário? O melhor cenário a gente não precisa nem comentar. Nós vamos usar os efeitos e vamos ganhar. Então, está feita a mágica. Não, um cenário realista. Parte conservadora, nós vamos usar e não vamos ter problema. Parte moderada, um pouco. Parte agressiva, vamos ser autuados. O que vamos fazer? Defender, ganhar esse tempo em toda a esfera administrativa, se preciso até ir para a judicial, mas ao final você tem um valor para pagar, que a empresa teve chance e tempo. E hoje tempo significa oxigênio, para se capitalizar de forma ordenada, se reestruturar dentro da própria atividade, para fazer frente a isso como? Você vai poder, se você se capitalizou demais, quero pagar à vista e não ter multa de mora dos 20%. É possível. Eu quero parcelar. É possível. Foi aprovado dia 25 agora a MP 899, que é do contribuinte legal. Ela fala da transação. Para quem não sabe o que é transação, vou tentar, em termos práticos, explicar. É a possibilidade de você negociar com o fisco. E vai ser possível em âmbito federal, já é hoje aprovado, então você já pode fazer em âmbito federal, já pode fazer no município de São Paulo e vários dos municípios, e provavelmente vai poder fazer em âmbito estadual também. Isso te permite discutir o débito, o principal, os acessórios, eventuais amortizações que você já fez, englobar nesse passivo até o PERT, o refis que vinha de lá para ter uma dívida só, alongar esse perfil em até 120 parcelas, negociar a carência, negociar pagamento com precatórios, com direitos creditórios, comprometer, olha, o que eu consigo, está aqui um estudo econômico, pagar 1% do meu faturamento para poder fazer frente a isso. Tudo dentro da legalidade. Então, nós estamos falando de uma lei, você vai negociar com o fisco, vai ter homologação judicial do seu acordo, com garantias, dentro de uma capacidade econômica contributiva. Então, ninguém está propondo aqui calote, loucuras, coisas mirabolantes. São soluções pragmáticas, possíveis, dentro do enquadramento legal. Então, isso em âmbito tributário. E eu vou dizer depois a rotina, como é que a gente faz isso na prática. Contratos, a mesma coisa. É importante montar um comitê de crise. E, para isso, nós, profissionais do direito, da contabilidade, da auditoria, economistas, gestores, o time técnico interno das empresas, todos nós somos importantes. É importante conversar e agir, ter uma estratégia de atuação, seja conservadora, seja moderada, seja agressiva. Mas ficar parado hoje é o pior negócio. É enfrentar e ver as medidas práticas a serem implementadas. Então, a renegociação de contratos implica em basicamente tudo. Nós estamos falando contratos com bancos, contratos com fornecedores, importações, prestadores de serviço, as relações de trabalho, sentar na mesa. Nós não estamos propondo o caos ou uma anarquia, nós estamos falando em fazer isso de forma ordeira. Eu quero salientar aqui uma coisa que no nosso grupo da OAB, onde o Felipe é o presidente da nossa comissão, e eu sou o vice-presidente, a gente disse, o governo está querendo influenciar, tem um projeto que estava no Senado com o senador Anastasia, querendo se meter em contratos de locação, em coisas de iniciativa privada. Gente, isso é um perigo. É um perigo institucional. O governo se meter em relações privadas é o preâmbulo para entrarmos numa ditadura de direita ou de esquerda. Tanto faz. É negarmos todos os direitos que estão previstos pela lei, pela democracia, por todas as organizações. Graças a Deus, houve um recuo
não interferiram. Hoje o ministro Lewandowski opinou outra vez, criou um caos aí com uma decisão que ele deu na parte trabalhista. Esperamos que isso seja revertido. Mas para não criar muita balbúrdia, então eu diria o seguinte: enfrentar os contratos significa rever os prazos, as validades. Tem muitos que já permitem a vocês fazerem isso. Enxugar garantias. Às vezes tem 3 garantias num contrato só, não tem essa necessidade. E fazer um fluxo que caiba dentro do orçamento de vocês. Luiz, até complementando essa questão do contrato, muita gente está questionando aquela cláusula de força maior, até que ponto você pode utilizá-la, né, sobre a pandemia, porque você não pode entregar uma mercadoria ou fornecer alguma uma questão, uma peça, enfim. Então, muitos têm usado isso para tentar negociar, mas não pode usar também só para uma parte, em prol de uma parte, né? Tem que ter um peso igualitário na balança, porque senão acontece exatamente o que você falou. Começa o aluguel, ninguém paga o aluguel. Mas e você que lutou para ter um imóvel, para ter uma renda extra na sua vida, você nunca mais vai receber? Então, é uma linha tênue, né? Essa coisa de tutelar, eu posso te dizer que isso pode chegar ao ponto de você daqui a pouco ter saques, você ter realmente o caos social. Então, é algo que ninguém deseja, né? O que o Dr. Felipe falou é muito importante, porque, gente, nós temos elementos concretos para renegociar. Então, nós temos o caso fortuito, nós temos a força maior, nós temos a teoria da previsibilidade ou da imprevisibilidade. Então, essa análise de um por um desses instrumentos que regem todas as relações de vocês tem que ser feita com cuidado, porque ali pode ter uma válvula para isso. E até as contratações futuras. Então, vem esse próximo item, que é a parte de linhas de crédito, medidas emergenciais, é isso, em que níveis você vai tomar esses recursos. Então, por exemplo, o BNDES abriu uma linha emergencial de até 2,5 milhões com juros de 0,95 ao mês. A dificuldade é isso chegar na ponta, porque os bancos é que correm o risco, não o BNDES. E o banco só vai dar dinheiro se ele tiver garantias. Hoje você teve uma notícia de que esses 5 maiores bancos tiveram 2 milhões de propostas de renegociação. Eles acham que só 5% vão ser possíveis de se atender. Ora, o que vai acontecer com o resto? Discussões, debates, uma outra parte vai acabar tendo essa renegociação, mas muitas vão virar contencioso. Sim, eu acho que a maioria vai virar. Muitos empresários, ou por não saberem, não conseguirem ter até acesso a, vamos supor, a parte de negociação do banco, um telemarketing que seja, muitos não estão tendo nem acesso a isso, conseguindo fazer os seus pedidos, né? Então, eu estou ouvindo muita gente falando: nossa, eu não estou conseguindo entrar no site do banco, não estou conseguindo falar com o gerente, eu não estou conseguindo solicitar nada. Então, eu só estou vendo a alternativa de ir para o jurídico, de ir para o contencioso. E é uma alternativa, quer dizer, na pior das hipóteses, é uma medida legal, correta, e é uma forma de você se socorrer. Sim. Linhas de crédito, pessoal, nós faremos também pela Belgalux um seminário só a respeito disso, com todas as possibilidades. E aí, eu passo ao próximo slide para tentar fechar essa sinopse aqui, e dizendo, quer dizer, o que são as medidas práticas, Luiz, que a gente pode adotar para evitar uma insolvência ou para dar o fôlego para a gente retomar. Então, a renegociação com dilação de prazo, com carência, com as condições factíveis a poder cumprir com os seus compromissos, dentro de uma realidade. Reestruturação societária, às vezes até do próprio negócio. Pessoal, nesse momento de crise, muitas empresas passarão por uma reflexão do próprio negócio. Poxa, eu fazia 10 coisas na minha empresa. Eu costumo dizer isso em todos os meus seminários. Eu não conheço ninguém que faz 10 coisas bem feitas. Se você fizer 2 bem feitas, você já é um gênio. Então, você vai ter que passar por essa indagação. O que eu não faço bem feito? O que não me dava lucro? O que só dava prejuízo?
O que é estratégico? O que eu vou conseguir terceirizar? Poxa, esse segmento aqui eu posso sair do lucro real e ir para o presumido. Isso já é um planejamento. Eu corto essa carga trabalhista que eu tinha terceirizando essa atividade. Eu pagava ICMS nisso tudo. Se eu fizer uma remessa para industrialização, eu troco ICMS por ISS. Eu tenho uma série de medidas que são possíveis com planejamento. Alteração do tipo societário, renegociação de passivo trabalhista. Já falamos bastante de tributário. Captação. Pessoal, se essa Selic chegar, que já está em 3,5 com viés de baixa, o que vai acontecer? Os recursos de vocês, nas pessoas físicas, jurídicas, vocês vão botar onde? Qual é o melhor negócio do mundo? Não é CDB, não é poupança. O melhor negócio do mundo vai ser as empresas. Isso vai dar uma grande revolução no sistema brasileiro, talvez mundial, em que as pessoas vão procurar negócios lucrativos. Sim. Então, um momento de crise é um momento de reflexão para vocês pensarem o seguinte: o que eu posso fazer para transformar a minha empresa em uma empresa transparente, enxuta, com governança, equilibrada, com compliance e que atraia investidores? Seja você tomando em dívida, linhas de crédito ou abrindo capital, seja em mercado organizado, como bolsa, seja com valores como securitização de recebíveis, criando FDIC, debêntures. Então, isso tudo é uma realidade que vocês verão claramente nos próximos meses. Nós já estamos, ontem eu falei para o Dr. Maluli, nós fizemos um call com o pessoal da Inglaterra, que já está vindo para cá investir em energia. Então, tem segmentos que não vão sofrer, que não estão sofrendo e que vão bombar. Agronegócios é um deles. O Brasil vai bater, já está batendo este ano, recorde em soja, em milho, em carne, tudo que são debêntures agrícolas, o Brasil vai bater recordes. Toda a parte de farmacêuticos, produtos de higiene, médico hospitalar, laboratório, planos de saúde, tudo isso daqui vai ter desenvolvimento. Quem vai sofrer? Pequenos e microempresários, infelizmente. E são 78% desses segmentos. Mas, contra a realidade, não tem argumentos. Como fazer? Vamos ter que reinventar os negócios. Todos teremos que ser mais eficientes, enxugar custos, aumentar a escala. Hoje tem uma notícia de que uma empresa chinesa comprou um pedação da Azul por 1,7 bilhões de dólares. Os Estados Unidos já estão proibindo os chineses de comprar empresas americanas. É possível que a gente tenha isso aqui no Brasil ou não. Quer dizer, olha, vai ser a salvaguarda aqui você ter capital estrangeiro. Então, a gente colocou essa parte de valores imobiliários exatamente para isso. E o último item, infelizmente, pessoal, é a parte de, se tudo isso não for suficiente, eventualmente uma recuperação extrajudicial, judicial, que é a especialidade do Dr. Maluli, que é uma alternativa também para se ganhar tempo, enfrentar, se reorganizar. Exato, Luiz. Até complementando, a gente pretende também fazer aí um seminário sobre recuperação judicial, extrajudicial e falência, porque às vezes às vezes sua empresa não precisa mas você é credor de uma e não sabe como funciona, como você faz para receber. E até eu recebi um material ontem por uma amiga nossa, também membro da nossa comissão, a doutora Camila Crespi, que o CNJ está elaborando um estudo, um projetinho, para que você possa negociar as dívidas por esses 90 dias, que virou um número cabalístico, como você disse anteriormente. Então, você pegar todas as dívidas da empresa, colocar num processinho, e aí você distribuiu essa ação, você consegue suspender a execução dessas dívidas todas e você ganha tempo com um negociador nomeado ao juiz ou um negociador seu de negociar todas essas dívidas, e aí, ao final dos 90 dias você tem que ter
todas essas dívidas negociadas e aprovadas pelos seus credores. Se não aprovar, a ideia é que vire um processo de recuperação judicial e aí tem todo o procedimento específico. Mas eu acho que é um movimento também do governo e do judiciário de ajudar de alguma forma justamente essa parcela dos 78% que são micro e pequenas empresas que não vão ter condições nenhumas de arcar aí com todo, mesmo que suspenda 90 dias, mesmo que dê R$600 de Corona Voucher, não vão servir, não vai adiantar. Então, o governo criou algumas portarias aí na área trabalhista, algumas aí na área tributária, como você bem explanou até agora, e a ideia é criar alguma também para renegociação de dívida. Isso já está em andamento, acho que em breve a gente vai ter novidades, e assim que a gente tiver, a gente vai marcar um webinar sobre esse assunto. Mas é interessante, assim, acho que tem saída para tudo, né? A gente está num momento de pandemia, tudo é novo, a gente é bombardeado com portarias e notícias o dia inteiro, e é legal da gente fazer esses eventos para esclarecer para os empresários, para as pessoas, para que saibam que tem saída, que tem, sabe, buscar alternativas para que não entre naquele desespero, né, todo. Então, seja na parte tributária, trabalhista, negociação de dívida, a gente vê hoje, por exemplo, recebi uma liminar que um restaurante conseguiu uma liminar para não pagar o parcelamento do banco. Então, cada dia você vê que também tem saídas jurídicas que não estão regulamentadas, que o governo não decidiu para suspender nada, mas aí o empresário está tomando iniciativa e indo atrás, porque do jeito que está, como você bem disse, não dá para ficar parado. Então, parte de criar comitê de crise, como a gente bem falou, parte societária, planejamento societário, muitos, principalmente essas pequenas empresas que geralmente são familiares e querem, de alguma forma, se proteger. Então, estão querendo fazer movimentações societárias, tem saída, temos que buscar saída para todas essas, para todo esse caos aí, né, que o Covid-19 está causando. Então, Felipe, acho que foi excelente você fazer esse gancho, quer dizer, para mostrar para as pessoas assim, gente, infelizmente, isso daqui não é um curativo com band-aid. Sim, não. Isso aqui é uma calamidade mundial. Então, assim, não tem como sair de uma briga dessa sem um arranhão. Não tem, não tem. Poxa, mas dá para sair vivo, tá maravilhoso. Então, já a estratégia é essa, né? Exato. Então, você vai se cercar dos melhores coaching, dos melhores profissionais, os que são da sua confiança para enfrentar, seja no âmbito financeiro, de gestão, jurídico, econômico, operacional, mas realmente tem que ser feito um plano para tudo. Infelizmente, pessoal, no Brasil, no âmbito tributário, nós estamos falando de 350 mil leis tributárias, 92 impostos, fora as taxas e contribuições. Então, a gente sabe que o peso disso é quase 40% do movimento das empresas, né? Então, acaba sendo uma coisa muito importante. Então, nossa estratégia é essa que está apresentada, ou seja, enfrentar com base em tudo que nós dissemos do ponto de vista legal, para que vocês possam se aproveitar dos efeitos. Como? Com todos os incentivos fiscais, abordagem a todas as questões tributárias em todos os âmbitos, municipal, estadual, federal, toda a questão previdenciária, isso ajuda muito na folha de vocês. Tem itens que podem significar 5,8%, 6% do total da folha. É um alívio de caixa. Tem coisas controversas no ICMS que podem significar quase 3% do faturamento de vocês. E eu estou te falando de coisas controversas, tem as incontroversas também. A renegociação e adequação de contratos e compromissos é outra coisa que impacta no dia a dia, porque você está enfrentando ali. Então, você já cuidou da parte trabalhista, você vai cuidar dos seus contratos, de toda a parte tributária. Como fazer isso? Então, a estratégia nossa, a gente montou um plano de crise e tanto nós,
todos aqui, como todos os nossos correspondentes e parceiros, incluindo empresas de auditoria, consultoria, gestões econômicas, operacionais, estamos à disposição para isso. O dia número 1 é levantar todas as informações e documentos, é analisar todas as oportunidades e discutir com vocês. A empresa fixar qual é a estratégia que ela quer implementar, a gente apresentar um plano de ação que seja coerente com a estratégia da empresa e partirmos para a implementação. Vejam que não tem milagre, não tem invenção, ninguém inventou a roda, tem muito trabalho ao longo desse próximo período que pode durar meses, anos. Isso é um trabalho contínuo e só com muita seriedade e persistência e acompanhamento pontual é que a gente vai conseguir enfrentar isso aqui. Então, só para encerrar e abrir para as perguntas, eu não podia deixar de fazer uma citação. Eu ia fazer uma citação até do Antônio Hermílio de Moraes, mas eu preferi ser um pouco mais eclético aqui. Então, citando Albert Einstein, né? E que não se deve, né, ir atrás de objetivos fáceis, é buscar o que se pode ser alcançado por meio dos maiores esforços. Então, demanda esforço, demanda dedicação, e com isso os objetivos se tornam mais fáceis. E é essa a nossa mensagem. Estou aberto aí a perguntas, indagações, o que vocês quiserem colocar. Então, pessoal que nos assiste, Luiz, só parabenizando aí pela excelente exposição. Pessoal que nos assiste, aqui tem o campo chat aqui embaixo. Se vocês quiserem mandar perguntas, nós já temos perguntas, mas enquanto eu faço aqui a pergunta para o Dr. Luiz, quem quiser, só escrever aqui do lado que a gente lê, tá bom? Luiz, uma pergunta interessante aqui que a doutora Gabriela fez. Você acredita que existe chance dos municípios prorrogarem o pagamento de ISS e IPTU? Porque é uma pergunta que a gente ouviu bastante essa semana, né? Porque o governo e os municípios também estão investindo muito na questão da saúde, cada um no seu poder econômico, no seu tamanho, mas a verdade é que todo mundo fala, se vai sair aqui, eu posso prorrogar o pagamento de COFINS, de PIS, o que quer que seja, porque IPTU, que eu tenho um imóvel da fábrica grande, eu pago um absurdo de IPTU, pago de ISS, por que não? Mas, ao mesmo tempo, o município também está investindo na saúde, ele vai... Como você vê esse cenário? Excelente pergunta, Felipe. A gente teve uma discussão, que é outro item que vai fazer pauta também das reuniões aqui da Belga Lux, que nós vamos estender a todos vocês, com o pessoal da FIA, da fundação lá da USP, de Economia e Administração, e foi dito para nós qual é a forma que os municípios e os estados vão poder fazer frente após esta crise. Arrecadação. Ninguém vendeu, ninguém prestou serviços e vai ter 2, 3 meses sem faturar. Isso impacta no caixa de todos os municípios do Brasil e todos os estados. Então, eles vão ter dificuldade em fazer frente às folhas. Eles darão diferimento, acho pouco provável, que eles vão dar esses 90 dias sem te cobrar. E depois voltam a cobrar. E da onde eles vão tirar recursos? Nós já estamos tendo consultas no escritório de empresas que querem participar de processos licitatórios. Então, todas as empresas municipais que tenham, empresas de saneamento, e outras de energia, limpeza. Então, tudo que é privatizável, é daí que elas vão ter recursos para fazer frente até que volte a se equilibrar a questão de IPTU, ISS e demais taxas. Perfeito. Eu acho pouco provável, respondendo, que haja uma moratória ou uma dilação, e mais provável que, se realmente isso for importante para você, que você busque isso através de uma ação judicial. Perfeito, Luiz. Temos mais perguntas aqui. Luiz, e o ICMS? Pagar na data, atrasar ou não pagar? Vai sair alguma medida do governo de São Paulo? Não vai sair. Não, tem grupos que nós participamos com o pessoal do TIT, outros
profissionais que estão diretamente na administração. Não tem previsão de nenhuma medida paliativa. Nós já estamos com a quarentena prorrogada agora. Boa parte das empresas, dia 10, que é sexta-feira agora, já tem que subir a GIA para pagar. Elas já tiveram que fechar e provisionar. Então, de prático, vamos encarar os acontecimentos. Então, veja, eu já fui surpreendido, Maluli, você também, a Gabriela, sim, todos os profissionais aqui, de às vezes eu estou falando aqui no jornal noturno aqui, saiu alguma coisa. Por enquanto não tem nem rumor, nem nada. Então, o que fazer de prático? Vamos lá, objetivamente. Eu pago ou não pago o meu ICMS? Então, se você não pagar o ICMS desse mês, o que acontece? Se você declarar e não pagar, você já é inadimplente, confesso. E, portanto, você já tem uma incidência de multa de mora de 20%. Tá, essa é uma alternativa. E lá para frente, daqui a 90 dias, desculpe, se você declarar e não pagar, vão te cobrar isso tudo com multa de mora. Uma alternativa seria você não declarar, não pagar e daqui a 90 dias correr, protocolar um pedido que você quer fazer o pagamento à vista. Isso te isentaria da multa de mora, que é o artigo 138 do CTN, do Código Tributário. Então, quando você paga à vista, antes de ser autuado, voluntariamente, você faria uma retificação e recolheria integralmente. Mas resta saber se a empresa vai conseguir juntar esses 90 dias à vista para ir lá pagar. A terceira alternativa seria... Felipe, está comigo? Estou aqui. Tá, então, é que estava parado, eu achei que congelou. Então, a terceira alternativa que nós estamos sugerindo, além dessas, vamos levantar tudo que existem de efeitos controversos e incontroversos, implementar isso administrativamente no caixa, no dia a dia da empresa. E, como eu já disse, o que é incontroverso, tem um monte de insumos que você ainda não implementou. Vamos apropriar esse crédito de uma vez só e, com isso, você já faz frente a esses compromissos. Eu quero também usar os controversos. Então, vamos levantar, eles são grandes. E o Luiz já disse aqui qual é o porém. Eu não estou fazendo falsas promessas, é controverso. Então, daqui a X tempo, pode ser 180 dias, 1 ano, 2 anos, mas em algum momento, o fisco vai falar, de onde você tirou esse crédito? Esse crédito eu tirei desse insumo que eu usei daqui, mas eu não tenho esse entendimento, então eu vou te autuar. Me autua. Nós vamos defender administrativamente e, se perder lá para frente, você pode optar, como eu falei, pagar à vista, pagar parcelado ou fazer uma transação. Entendi. Luiz, tem mais pergunta aqui. Vamos... Luiz, excelente apresentação, parabéns. Por favor, existe alguma definição sobre o prazo para pagamento do FGTS? Vamos voltar ali. O que eles colocaram só do FGTS. Deixa eu ver se eu acho que eu passei. A gente tinha colocado. Aqui. Então, o que nós temos é essa medida 927, né? Que então a gente tinha dito, ela suspendeu apenas esses 3 recolhimentos das competências março, abril e maio, com vencimento para abril, maio e junho, e aí você vai poder pagar essas parcelas todas a partir de julho em até 6 parcelas mensais, com vencimento sempre no 7º dia de cada mês. Legal. Luiz, você acha que a liminar do Lewandowski será revertida? Você recomenda a aplicação da MP 936? Então, eu acho que ela vai ser, acho que talvez você possa até responder melhor essa parte aí trabalhista. Eu acho que sim, acho que ela vai enfrentar uma resistência boa. Já tá enfrentando, né? Mas eu não sei se vai ser revertida, né? Como a gente vê, ultimamente tudo no Brasil é possível, mas eu acho que já está sofrendo. Um banho de água fria, né, Felipe, para todos os empresários que estavam podendo negociar.
E fortalece os sindicatos novamente, né? Esse é o problema, porque o sindicato até tinha enfraquecido um pouco, agora você deixa na mão de sindicato, quem é empresário aqui, que está nos ouvindo, sabe como é difícil a negociação, envolve um monte de coisa. Eu acho que nada é possível, mas então, tem forças para derrubar essa liminar dele, Eu né? acho que Fiesp e outros órgãos, associações, né, Sim, devem vir com tudo como o amico cura de um processo desse, para sim. tentar reverter isso em termos, porque isso vai contra até a própria É decisão do dificultar, governo federal. sim, sim. E dificulta Né? tudo, né? Tem mais pergunta aqui. Da doutora Camila. Camila, um abraço para você. Você que é especialista em RJ também, mas é legal ler isso porque estamos misturando os dois assuntos aqui. Com Tá bem? relação ao diferimento de pagamento de impostos pela empresa que está em recuperação judicial, a competência para o referido pedido, nesse caso, seria do juízo universal, que delibera sobre as questões, né, das cobranças, execuções face à empresa recuperando. Ou você acha que no juízo comum, pelo fato dos créditos tributários não serem sujeitos a RJ, você acha que esse pedido de diferimento, MS, enfim, tem que Então, ser na no... verdade, a parte tributária na RJ, ela só, ela existe uma decisão do STJ, né, que todos os advogados especializados usam, que na questão tributária eles aplicam efeito repetitivo. Eles dizem o seguinte: você só começa a ter exigência nas execuções, no passivo tributário, depois de aprovado e implementado o plano. Uhum. Então, até lá, você tem uma suspensão por uma decisão, uma súmula do STJ, de efeito repetitivo. Agora, óbvio, e nós já estamos, né? O doutor Maluri também faz parte da comissão da RJ da OAB, Sim, com sim. vários colegas lá, atuando em empresas que estão em recuperação, exatamente para conseguir essa dilação e colocá-las depois na transação, porque com isso eu Sim. ganharia uma renegociação até 10 anos, o que é bastante razoável. Sim, porque a empresa em RJ, a primeira coisa que ela deixou de pagar foi um imposto lá atrás, né? E ela usa a RJ, na verdade, para as outras dívidas mais urgentes. Mas eu acho que, claro, o juízo tributário, no caso da fazenda, enfim, eu acho que ele é o competente para falar do diferimento, né? Acho que não o juiz da recuperação em si. Sim. Eu Não, não vai, particular vai cair em âmbito vai, tributário mesmo. eu também Não vai tenho ser nesse essa juízo. opinião. É que a gente sabe que alguns juízes hoje em dia que atuam na área de RJ, eles querem inovar bastante, às vezes criam algumas coisas, algumas normas novas, mas aí eu acho que nesse caso esse pedido de diferimento seria no juiz comum. Estou vendo aqui, Felipe, se você me Claro, permite por também, favor. uma pergunta do presidente do nosso conselho aqui, o Ivo Jadu, Perfeito. sobre a questão de ITCMD, planejamento sucessório patrimonial e tudo mais. Eu acho ela hiper pertinente, hiper atual, e eu agradeço pela pergunta, porque realmente faltou esse detalhezinho na nossa apresentação. Então, respondendo objetivamente, dentro desse rol de medidas que nós estamos falando, é óbvio que você vai ter que pensar no patrimônio não só da sua empresa, como no seu patrimônio pessoa física. E eu te falo, até em grandes empresas, os próprios executivos que não são sócios também têm essa preocupação. Poxa, até que ponto uma medida na empresa pode afetar o meu patrimônio, que sou um gestor, um administrador, e que não sou sócio. Então, sim, é importante dizer que é fundamental pensar também no planejamento sucessório. Se existem medidas que podem isolar e não misturar pessoa física com jurídica, segregar o patrimônio numa estrutura eficiente que não possa ser atingida por disputas trabalhistas, tributárias ou de qualquer ordem,
Isto é possível. E o que o Jadu coloca aqui é o sonho dourado de todos os nossos governantes, desde o Fernando Henrique Cardoso até hoje, que é aumentar a tributação, a ITCMD, né, o Imposto sobre Doação. Aqui em São Paulo é 4%, no Rio de Janeiro já é 8%. Não precisam mexer em lei para passar aqui de 4% para 8% esse imposto de sucessão. E existe um plano para que isso vá para 20%. Então, para quem tem patrimônio elevado e quer fazer algum tipo de planejamento eficiente, é o momento mais do que oportuno em se preparar para que isso fique protegido, isolado, e não vá ser arrastado numa constrição ou numa penhora, né? Perfeito. Luiz, e só até para a gente já dar início ao encerramento, né? Fica meio estranho falar início ao encerramento, mas só para... você acha que tem possibilidade de surgirem mais, serem editadas medidas para os setores específicos, assim como tiveram alguns aí para as companhias aéreas, né, que estão sofrendo bastante, tivemos aí o setor da saúde. Você acha que conforme algum setor específico vá necessitando mais de ajuda, o governo pode editar, né? Um setor que já está pedindo arrego é o setor das montadoras. Sim. Então, já caiu o segmento inteiro. Mês passado caiu 21%. Esse mês vai ser um desastre. E não pense em montadora só nas grandes. O setor em volta das montadoras tem pequenas, micro e média empresas que abastecem isso tudo. Você está falando de plásticos, de aços, acabamentos, tapetes, lanterna, pintura. Então, assim, pneus, tudo isso vai ser afetado. Então, esse é um setor que provavelmente emprega bastante gente. Muita Agora, gente. A minha opinião é assim, aviação é estratégico, vai ter. Carro, você pode não trocar de carro. Então, não é imperativo. Eu acho que o governo vai dar socorro para alimentação, saúde, locomoção, retomada de crescimento, retomada de confiança. Como eu falei no início, quem move o Brasil é agronegócios e serviços. Agronegócio está bombando, então não precisa de fazer muita coisa. Serviços vai precisar de ajuda. Turismo, os pequenos e microempresários. Então, acho que vai ter mais apoio a eles do que talvez a esses enormes que são multinacionais e têm condições de se financiar de outras formas. Perfeito, Luiz. Bom, acho que não temos mais perguntas agora, mas o Dr. Luiz deixou aí os contatos dele para quem quiser entrar em contato. Essa palestra foi gravada, então acredito que em breve nós a disponibilizaremos no site da Belgalux ou nas redes sociais. Queria agradecer mais uma vez ao Dr. Luiz Shimonov pela excelente palestra, agradecer ao nosso presidente, Dr. Rudinei, que está conosco, presidente do Conselho Vijadu, Gabriela, Gustavo, o Dirk, grande amigo nosso, Cristine, Camila, Bruno, Karen, AG Lousada, pessoal que ficou até o final aí, muito obrigado. Nós em breve faremos aí vocês receberão, né, os convites de novos webinars e com novos temas, e essa é a ideia da Belgalux, sempre manter todo mundo informado não só agora na pandemia, né, mas com esse caos todo, mas a nossa ideia é fazer sempre aí desse modo online que está sendo bem legal. Então, esperem os próximos convites. Quem quiser assistir novamente será disponibilizado. Quem quiser entrar em contato com o Dr. Luiz ou com a Câmara, já temos aqui os nossos telefones e endereços. Fiquem à vontade. Queria agradecer a todos, a Embaixada da Bélgica, a Embaixada de Luxemburgo, o Consulado-Geral da Bélgica aqui em São Paulo, Consulado de Luxemburgo, pessoal sempre presente com a gente. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite. Calma, Felipe. E em especial, queria agradecer a nossa diretora, Anne. Claro, a Anne já... nada disso teria sido possível. Sempre, verdade.
pela dedicação, pela paciência, por ter coordenado isso tudo. E não é fácil. Os seminários têm nome, todos os méritos são da nossa diretora, que cuidou com amor, com carinho, com dedicação, de termos essa apresentação, desse programa que se seguirá aqui com todos os nossos patrocinadores, sócios, associados, terceiros. Então, aqui um voto de agradecimento à ENA aí por todo esse apoio e suporte ao longo de todo esse período. Não, com certeza, mais uma vez, muito obrigado. Damian, também, consulado da Bélgica em Campinas, obrigado pela presença. Pessoal, aí, sem vocês, nada disso seria possível. Boa noite a todos, muito obrigado, gente, e muita saúde. Fiquem em casa, hein? A todos, se cuidem.